Queridos, o capítulo 6 de 2 Samuel denota para nós, e talvez principalmente para aqueles que estão iniciando na questão do estudo das Escrituras Sagradas. Sabe quando você está começando a leitura bíblica, quando você está, Wagner, se familiarizando com a leitura bíblica, e de repente você se depara com textos desse tipo, com textos em que o Senhor fulminou o moço. Eu não sei se alguns aqui já viveram essa experiência. A minha mãe, no início da conversão dela, ela tinha extrema dificuldade com o Antigo Testamento. Eu não sei se eu já contei aqui, mas ela dizia assim: eu gosto do Novo, porque no Antigo Testamento Deus é um Deus sanguinário. Ela usava essa expressão. Ele é um Deus sanguinário, ele mata, ele manda matar, ele manda... E a gente tem essa dificuldade. Ao longo da caminhada, nós vamos nos amadurecendo, vamos estudando a palavra, frequentando mais os cultos, principalmente os cultos de ensinos da igreja. A gente consegue ter uma compreensão maior e melhor de textos como esse. Mas quando estamos no início da nossa caminhada, textos como esse são difíceis de serem compreendidos e até mesmo digeridos. E quando nós olhamos para o capítulo 6 de 2 Samuel, nós precisamos entender que se tratava do início do reinado de Davi. Preste bastante atenção na introdução da pregação para que você possa se familiarizar com o contexto dela. Era o início do reinado de Davi em Israel. E depois de já haver conquistado Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, e feito daquela cidade agora capital nacional de Israel, em função da logística e estratégia que Jerusalém tinha e tem até os dias atuais, Davi percebe que algo ainda estava errado. Davi percebe que ainda faltava, Marcelino, alguma coisa. E isso porque, preste atenção nisso, por mais de 70 anos, durante longos 70 anos, a Arca da Aliança, e para quem não sabe, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio da nação de Israel. O problema é que durante 70 anos a Arca da Aliança não ficou no santuário do Senhor em Siló. A Arca da Aliança não ficou no seu devido lugar. A mobília da Arca da Aliança não estava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, mas ela agora frequentou outros lugares. Pelo contrário, depois de devolvida pelos filisteus, ao longo de 70 anos, a arca passou por lugares como Bet-Semes e em seguida foi conduzida para uma cidade chamada Kiriat Jearim, onde ficou guardada na casa de Abinadab, que sequer era sacerdote ou descendente da casa de Levi. E é por isso que talvez Davi, ele aguça esse interesse, ele aguça essa preocupação, e uma vez ciente desse equívoco de 70 anos, Davi então agora intenta no seu coração realocar, reconduzir, trazer de volta a arca do Senhor para habitar em seu devido lugar. É bem verdade que agora o tabernáculo não está mais em Siló. Davi tem o cuidado de erguer a tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo, aquele que viria a ser o futuro templo de Salomão em Jerusalém, na capital nacional. Mas falta um item, e Davi quer trazê-lo de volta. Davi quer reabrigar a arca no lugar devido dela. Davi quer colocá-la no santíssimo lugar. Davi quer colocá-la no santo do santo. Davi quer abrigá-la no tabernáculo, ou seja, no seu lugar de origem, aonde Deus havia determinado que ela deveria estar. E é bem verdade, querida, ainda dentro da nossa introdução, que haviam razões bem particulares e um tanto quanto óbvias para que Davi quisesse fazer isso.
A primeira razão pela qual Davi desejava realocar a arca ao seu devido lugar é que ele desejava dar a Deus um lugar que lhe era devido como rei de Israel. Esse é o primeiro motivo, essa é a primeira razão pela qual, ou cuja qual, Davi quer reconduzir a arca para Jerusalém e recolocá-la no tabernáculo. Ele queria fazer de Deus o centro. Ou seja, ele queria fazer da religião e da política de Israel uma teocracia. Embora o que Davi está querendo dizer, querido, embora eu seja o rei, o Senhor é quem governa sobre nós. Amém? Embora eu seja o rei, olha que negão bonito, olha. Eita glória. Embora Davi fosse rei, ele quer dizer para aquela nação, para aquele povo e principalmente os líderes, é Deus quem governa sobre nós. O segundo motivo é que Davi já nutria no seu íntimo o desejo de construir um santuário para Deus. Davi já nutria no seu íntimo o desejo de construir um templo para Deus. Davi tinha uma preocupação, e você conhece muito bem o contexto, uma preocupação de que ele habitava em palácios, mas o Senhor habitava em tendas. O Senhor habitava em lugares que Davi julgava ser lugares inferiores aos lugares que os próprios líderes de Israel habitavam, inclusive ele. Então Davi começa a gerar. Quando a gente lê esse contexto, a gente pensa que Davi teve a ideia da noite para o dia, mas não, aquilo foi sendo gerado, Samara, aos poucos. Dentro do seu coração, ele foi despertando o interesse de construir algo para Deus, mas para ele fazer esse templo de grande magnitude, esse templo teria que ter o seu item principal, a Arca da Aliança. E Davi se preocupava tanto com isso, que a arca vem para Jerusalém, mas a mobília do tabernáculo, ela só vai para o templo depois que Salomão o constrói. Você está entendendo como Davi, sabe, fixou a sua atenção em trazer a arca. Não interessa onde a mobília está. Não interessa onde está a mesa dos pães ázimos, não interessa onde está a mesa do incenso, eu sei que está lá em Siló, está lá guardadinha, mas minha preocupação é conduzir a arca. A minha preocupação é trazer a Arca da Aliança para a capital nacional, para o centro de Israel, para que não só Israel, mas todas as nações saibam que Deus é o centro desse país. Posso ouvir um glória a Deus? Porque isso que eu falei é forte. Que Deus é o centro desse país. Que Deus é o centro dessa cidade. O terceiro motivo, querido, e não se espante, porque ele era rei. Não se espante com o que eu vou dizer, porque ele era rei. Então é natural que o terceiro motivo seja também político. Como assim, pastor? Porque a Arca da Aliança na capital de Israel significava que a nação estava sob o governo de Deus, e isso agradava aos líderes. Isso agradava aos príncipes de cada tribo. Isso agradava aos anciãos. Então Davi primeiro agradava a Deus, agradava ao povo e agradava aos líderes. Você está entendendo? Havia também um motivo político. É algo que agradava a todos os líderes de Israel. Por isso mesmo Davi os envolve em toda uma logística para a recondução da arca para o tabernáculo. Não quero trazer sozinho. Eu quero todo mundo comigo. Eu quero todos os líderes. Eu quero todos os líderes de Israel envolvidos nessa empreitada. E nós vamos reconduzir, trazer de volta a arca do Senhor. E parece, querido, que tudo estava indo bem. Parece que tudo estava se conduzindo maravilhosamente bem quando nós lemos o início do texto. As intenções eram as melhores possíveis.
E Davi inicia o processo de recondução da arca do Senhor ao tabernáculo, até que Davi e os líderes de Israel se deparam com uma cena, uma ação vinda da parte de Deus, que foi para eles, no mínimo, inesperada. O texto que nós lemos nos dá conta de que os bois que conduziam a arca da aliança tropeçam, a arca faz menção de cair, Uzá, um dos filhos de Abinadab, faz menção de segurá-la, de não deixá-la cair, o que parece ser uma boa intenção. E ao fazer isso, Uzá é fulminado por Deus ali mesmo, junto à arca do Senhor. É isso mesmo, querido, está chovendo. Glória a Deus. Está chovendo. Quem está aí na live talvez não está ouvindo, porque o áudio não capta, mas está chovendo. Glória a Deus. Mas não deixe a chuva, tirar de você a atenção desse texto, a atenção da pregação. Amém? Deixa que Deus cuida da roupa que ficou no varal. Ele cuida. Amém? Glória a Deus. Deixa que Deus cuida do carro que você esqueceu com a janela aberta. Deixa que Ele cuida. Amanhã dá um jeito, mas preste atenção nisso. O fato provocou bastante desgosto em Davi. O texto diz isso. Versículo 8 diz que Davi desgostou-se, porque o Senhor irrompeu contra Uzá. Davi se entristeceu. Davi se comoveu ao ponto de colocar o nome naquele lugar de Pérez Uzá, que quer dizer brecha, ferida. Amém? Uma ferida ficou aberta, uma brecha ficou aberta, uma brecha ficou exposta. E isso fez com que Davi enviasse a arca da aliança para a casa de Obed-Edom e permanecesse ali por 3 meses. Querido, eu quis frisar novamente tudo aquilo que você leu e até trazer um entendimento maior, do contexto nessa noite, para que você entendesse que, embora esse texto seja, como eu disse, para aqueles que estão se iniciando na leitura da palavra, embora esse texto seja um tanto quanto difícil de ser digerido, de ser compreendido, ele deixa para nós algumas lições que eu julgo um tanto quanto importantes, ou importantíssimas para cada um de nós. E eu quero falar um pouquinho dessas lições, as lições que podemos tirar de um momento dramático da história de Israel, as lições que podemos tirar de um momento triste, porque estamos falando de um moço que, bem intencionado, foi segurar a arca e que Deus o fulminou, Deus o matou. Mas, querido, ainda assim, nós conseguimos tirar algumas lições preciosas desse contexto. E a primeira lição que eu queria dividir com os irmãos é um tanto quanto clara para nós. A primeira coisa que o Senhor quer que você entenda nessa noite é que a obra do Senhor deve ser feita da maneira do Senhor e não da nossa. Aleluia! Eu vou repetir porque parece que você não entendeu. A obra do Senhor tem que ser feita do jeito dele e não do seu jeito. A obra do Senhor tem que ser feita da maneira dele e não da nossa maneira. Do contrário, querido, não terá a sua aprovação e nem tampouco a sua bênção. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que as intenções de Davi eram claramente boas. Eram boas intenções, mas ele executou do jeito errado. Tão importante quanto ter boas ideias é executá-las da maneira certa, da maneira como Deus quer,
da maneira como Deus pede, da maneira como Deus agrada. Davi teve a brilhante ideia de reconduzir a arca do Senhor para Jerusalém, para abrigá-la novamente dentro do tabernáculo. Mas a arca do Senhor deveria ser conduzida nos ombros dos descendentes da casa de Levi. Ou seja, aqueles que tinham unção e prerrogativa sacerdotal. Nos ombros. Não por acaso, a Arca da Aliança tinha argolas nas suas laterais, e o Senhor, quando mandou Moisés fazer, ele mandou que Moisés confeccionasse varas, e essas varas eram para ser colocadas sobre os ombros dos levitas, sobre os ombros daqueles que eram da tribo de Levi, sobre os ombros daqueles que tinham unção sacerdotal, sobre os ombros daqueles que foram chamados para executar aquela tarefa. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Não se meta a fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Posso ouvir um amém? Não se meta a fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Não se meta a ocupar um lugar onde Deus não quer que você ocupe. E quando nós olhamos para o contexto, é exatamente isso que acontece. E não bastasse isso, a arca foi conduzida em carros que eram puxados por bois. E isso era uma prática de deuses, de cultos a deuses pagãos. Quem está familiarizado com o contexto vai se lembrar da forma como os filisteus reconduziram a arca para o território de Israel. Colocaram ela sobre carros de boi e novilhos, acho que vacas, nem eram bois, vacas, obrigado pastor, reconduziam ela para o território de Israel. Uma prática pagã. Aqui, ó querido, não misture aquilo que é sagrado com aquilo que é profano. O que é profano, Deus não se agrada. Você está entendendo? Eu já falei aqui outro dia, repito novamente, ou você serve a Deus ou você não serve, ou você é de Deus ou você não é. Ou você faz do jeito que Deus agrada, ou você não faz. Amém. Glória a Deus. E muitas das vezes nós queremos misturar as coisas. Muitas das vezes nós queremos trazer para o interior da nossa adoração, da nossa vida de intimidade de Deus, práticas que não condizem com aquilo que é de Deus. Paulo, alertando os coríntios, ele vai dizer, ou falar sobre a questão do jugo desigual, não pode haver comunhão de trevas com luz. E isso, Paulo não está se restringindo a apenas relacionamento, querido. Às vezes nós reduzimos isso apenas ao relacionamento, ao namoro. Não, é muito mais, vai mais além do que nós imaginamos. Paulo estava falando disso para uma comunidade que queria frequentar o templo de Afrodite e ao mesmo tempo frequentar a igreja. Você está entendendo? Você quer estar aqui, mas sua cabeça está no mundo. Você quer estar aqui, mas você ainda mantém umas manias. Você quer estar aqui, mas você ainda mantém uns hábitos. Uns hábitos que não condizem com a palavra do Senhor. Sabe? Pastor, não entendi. Você quer estar aqui, mas de vez em quando você dá uma checada no seu horóscopo. Você fala que é de Cristo, mas quando te pergunta, você fala que é de Sagitário. O sujeito é bravo, a sujeita é brava, é leonina. O leonino é assim, e é crente. Você está entendendo? Você quer que o pastor ora, mas se a vizinha benzer, você leva lá. Leva no benzedor. Ah, porque o menino está com quebrante.
Outra coisa que eu sempre quis entender, pastor Teodoro, aonde está o raio da espinhela caída? Minha avó dizia isso, o menino está com espinhela caída, pegou mau agouro. Que raio de trem é esse? O menino está soluçando, aí bebezinho, cospe, pega uma linha, prega na testa. E diz que o soluço vai passar. Você está entendendo? Eu estou citando umas coisas bobas, querido, mas para você entender que às vezes nós queremos misturar o profano. Nós queremos trazer hábitos profanos para dentro daquilo que é sagrado, para dentro daquilo, do culto que nós dizemos que prestamos ao Senhor. Davi quer fazer tudo certinho, ele quer pegar e reconduzir a presença de Deus para o centro da nação de Israel. A intenção é boa, mas ele quer fazer do jeito errado, ele quer mesclar o culto. Amém? Talvez porque esqueceu de perguntar para quem era sacerdote de fato. E perguntou para Abinadab, uai, quando ela veio de volta, eles trouxeram num carro de boi. Deve ser assim o jeito certo. Ah, tá. Você entendeu? Amém? Tiago alerta os seus na sua carta. Boca que jorra água, fonte que jorra água doce, não pode jorrar ao mesmo tempo água salgada. Amém? Não dá. Não dá. É contraditório. É contraditório. Sabe por quê? Cristo diz que a igreja de Laodiceia estava ao ponto de ser vomitada da sua boca porque ela estava morna. Jesus está se referindo às águas, literalmente às águas de Laodiceia, que recebia águas quentes de determinado lugar e águas frias de outro lugar. Quando essas águas convergiam, as águas das fontes de Laodiceia se tornavam mornas. E todo visitante de Laodiceia que ia lá tinha náuseas, ânsia de vômito. Por isso Jesus está dizendo, vocês estão igualzinho às águas de vocês. Uma igreja morna. Uma igreja que quer mesclar o profano com aquilo que é sagrado. A casa de Abinadab, pai de Uzá, não era da linhagem sacerdotal. Não era, querido. Amém? Pastor, o que você está dizendo? Eles não tinham autoridade nem prerrogativa para fazer o que eles estavam fazendo. Às vezes eu percebo que Deus ele vai dando corda. Vamos ver até onde vai essa presepada. Tem hora que eu sinto, Nivaldo, que Deus está dando corda para a igreja atual. Vamos ver até onde vai essa presepada. Vamos ver até onde eles vão com esses cultos esquisitos. Com essas coisas esquisitas. Vamos ver até quando eles vão com essa mistura do santo com o profano. Vamos ver. Mas uma hora Deus puxa a corda. Uma hora Ele cobra. Uma hora Ele nos chama à responsabilidade. A segunda lição, querido, que eu aprendo com esse texto, e preste bastante atenção nessa noite, porque talvez, querido, você vem de uma sequência de reprovações de Deus. Talvez você venha de uma sequência de nãos de Deus, em que Deus está dizendo não, em que Deus está reprovando, não aprova esse culto, não aprova essa decisão, e você está com dificuldade de lidar com esse não. Há um não claro de Deus, Davi não está me agradando. Davi não é desse jeito. O não de Deus gerou em Davi uma coisa que muitas vezes gera em você, desgosto. Ele ficou desgostoso, ele ficou triste. Mas, querido, aprenda uma coisa nessa noite. As reprovações que recebemos de Deus não devem gerar em nós algum tipo de frustração, mas sim o desejo de fazer do jeito certo. As reprovações de Deus não podem gerar em nós frustrações. Pode até, Ana Luísa, me desgostar. Eu posso até, Eliana, ficar triste.
com uma reprovação de Deus, um moço morreu. Nós não queremos que Davi faça festa ou solte foguete. Poxa, o moço estava lá bem intencionado. Morreu. Fiquei triste, esse lugar vai se chamar Pérez Uzá, porque uma brecha foi dada. Mas eu preciso saber aonde está essa brecha. Porque eu preciso fazer do jeito certo. As frustrações que nós temos, às vezes, em Deus, ou seja, que veio de um não de Deus, de uma reprovação de Deus, não pode gerar em nós vontade de parar, vontade de largar tudo, vontade de parar de vir no culto, vontade de parar de vir na igreja. Você está entendendo? Não. Os nãos de Deus têm que gerar em nós vontade de fazer do jeito certo. Não precisa responder para mim, mas tem alguém aí lidando com frustrações, com o não de Deus, com a reprovação de Deus e está se sentindo frustrado. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Veja no não de Deus a possibilidade de fazer do jeito certo. Se Deus me deu um não, uma reprovação, é porque eu estou fazendo do jeito errado. Então agora eu vou fazer do jeito certo. Do jeito certo. Do jeito certo. E a primeira coisa que eu vejo em Davi é o desejo de saber de que maneira a arca da aliança virá para mim. De que maneira eu posso trazê-la para Jerusalém? De que maneira eu posso trazer para o tabernáculo, se da forma como eu achei que deveria ser, não podia ser? Versículo 9, Davi diz isso. Ele diz: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse consigo mesmo: como virá a minha arca do Senhor? Ao invés de ficar se lamentando, querido, diante dos nãos de Deus, das reprovações de Deus, faça o que Davi fez. De que jeito eu posso fazer do jeito certo? Como é que eu faço esse negócio? Como é que, o que Davi está perguntando é como é que Deus quer? Como que Ele quer que seja feito? Como que Ele quer que seja executado? E na segunda tentativa de Davi, ele agora faz da forma correta. Mas antes disso, querido, ele teve o cuidado de manter a arca em outro lugar. Sabe o que Davi fez com isso? Sabe por que Davi manda a arca para a casa de Obed-Edom? Eu preciso de tempo para refletir. Eu preciso de tempo para pensar. Eu preciso de tempo para entender. E o texto diz que ela ficou ali 3 meses. Pesquisar, investigar. Como é que é isso? Agora eu não vou perguntar para Abinadab, eu vou perguntar para quem? Para os sacerdotes. Eu vou perguntar para quem tem autoridade. Amém? Glória a Deus. O tempo da arca de Deus na casa de Obed-Edom, querido, é o tempo que você precisa ter para perguntar para quem tem autoridade. Eu estou apontando para mim porque eu sou pastor sobre a tua vida. E goste você ou não, a autoridade de Deus sobre a minha vida, querido. E eu não estou dizendo isso para me gabar, porque nem eu às vezes gosto de lidar com isso. Mas a autoridade de Deus sobre a minha vida. Pergunta para o seu pastor, manda um zap: pastor, estou pensando em fazer um trem, porque eu acho que eu fiz do jeito errado da primeira vez. E eu não estou afim de fazer do jeito errado. Me dá uma direção. Me dá uma direção para que eu possa fazer do jeito certo. Você está entendendo? Pergunte para quem sabe. Pergunte para quem tem bagagem. Pergunte para quem pode edificar a sua vida. Amém? Você vai perguntar o que você tem que fazer com o seu casamento que está quase sendo destruído para alguém que já destruiu o seu casamento. Para alguém que está vivendo uma frustração matrimonial. Sabe o que essa pessoa vai dizer para você? Chuta o pau da barraca. Sai fora. Pula fora desse trem. Quem aqui está entendendo, diga amém.
Sabe? Pergunte para quem pode produzir algo de bom para você. E embora o texto não nos diga, se bem que em 2ª ou 1ª Crônica, se não me engano, há um destrinchamento de como Davi fez, ou seja, ele procura os levitas, ele procura os sacerdotes, e aí os sacerdotes vão até Davi e dizem: Davi, esquenta não, vamos fazer do jeito certo. Deixa eu te explicar como é que você faz esse negócio. Deixa eu te explicar como é que você vai reconduzir essa arca até o lugar certo. Deixa eu te explicar como é que você vai reconduzir a presença do Senhor até o lugar de honra, até o devido lugar. Sabe? A arca, agora, na sua 2ª tentativa, do versículo 13 ao 17, você pode ir acompanhando com seus olhos. A arca agora não é conduzida por carros. A arca agora é colocada nos ombros dos levitas. E ela vai sair da casa de Obed-edom. Eu acho isso tremendo. Olha que coisa bacana. Ela vai sair da casa de Obed-edom. 1, 2, 3. E eles estão carregando a arca. 4, 5, 6. Para. No 7º passo, nós vamos oferecer sacrifícios. Nós vamos oferecer sacrifícios, nós vamos oferecer ofertas, nós vamos matar bois. Nós vamos fazer da forma como Deus pede para fazer. E só depois de acabarem de oferecer esses sacrifícios, eles seguiram novamente, seguiram adiante, conduzindo a arca. Quando eles chegam em Jerusalém, Wagner, eles oferecem mais 14 sacrifícios ao Senhor. 14 sacrifícios ao Senhor. Ao Senhor. E parece que Salomão estava assistindo tudo aquilo, né? Porque quando ele vai inaugurar o templo, ele até exagera na quantidade de sacrifício. Porque Salomão talvez entendeu, não, se eu quero atrair a presença de Deus, eu tenho que sacrificar. Você entendeu o mistério da graça aí, querido? Você quer atrair a presença de Deus? Oferte sacrifício. Quanto mais você renuncia, mais presença de Deus você atrai para a sua vida. Quanto mais sacrifício, quanto mais renúncia, quanto mais você buscar fazer as coisas da forma correta, mais a presença de Deus irá abundar na sua vida. Aleluia! O texto diz que Davi dançava. Dançava. Sabe? O que eu entendo, olha a líder do Saron. A carinha dela. Davi dançava. A presença de Deus tem que ser reconduzida na nossa vida, querido, para a nossa vida com alegria. É interessante isso, o contraste, um Davi desgostoso com o que aconteceu com Uzá, mas que quando ele aprende a fazer do jeito certo, ele faz com alegria. Amém? A presença de Deus na nossa vida tem que ser reconduzida, tem que ser feita, tem que ser conduzida de forma alegre. Que tipo de expressão você tem no momento do louvor? Que tipo de reação você tem quando você está adorando a Deus, querido? Que tipo de reação você tem quando você invoca o nome do Senhor? Amém? Glória a Deus. Se der vontade de dançar, dance. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de gritar, grita. Mas faz alguma coisa para Deus. Faz alguma coisa
para Deus. E ao mesmo tempo, Davi teve o cuidado de se vestir adequadamente. O texto diz que ele se vestiu com as mesmas vestes dos levitas e colocou sobre si uma estola sacerdotal. Você está entendendo, querido? A maneira de se portar conta no atrair a presença de Deus. Como você se porta, como você se veste, a forma como você fala, como você se expressa, tudo isso é levado em conta quando o assunto é adoração. Tudo isso é levado em conta quando o assunto é adoração. E o texto diz que havia louvores e sons de trombeta, música. Querido, adorar não é só cantar, mas cantar está intimamente ligado à adoração. Louvor está intimamente ligado à adoração. Você entendeu? Amém? É por isso que o ministrante, ele rala, ele peleja, ele pede, ele fala, abra a sua boca, louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, extravase na presença dEle. Porque o louvor que você presta aqui está intimamente ligado à sua forma de adorar. Amém? Então entenda isso nessa noite. Entenda isso. A hora do louvor não é hora de ficar disperso. A hora do louvor não é hora de falar ou cochichar com o outro. Você está entendendo? A hora do louvor não é hora de levantar para beber água. É hora de adorar. É hora de se preparar para isso aqui, ó, o alimento da palavra. É hora de se preparar. Deixa eu dar sequência antes que a gente fique sem energia aqui. Amém? Outra coisa que eu aprendo com esse texto, terceira lição: não confunda a aprovação de Deus com a aprovação dos homens. Não confunda a aprovação de Deus com a aprovação dos homens. Sabe um contraste interessante desse contexto do capítulo 6? É que na primeira tentativa de Davi conduzir a arca até Jerusalém, é interessante que havia a aprovação dos homens, mas não houve a aprovação de Deus. Na primeira tentativa, todos os líderes concordaram. Todos. Não, Davi, é isso mesmo, é desse jeito, é dessa maneira, é dessa forma, vamos lá, vamos reconduzir, ruma uns boi bom aí, coloca no carro, passa a graxa nas rodas. Você está entendendo? Porque o trajeto é longo, vamos embora, chama os filhos de Abinadab e vamos conduzir nesse trem. Os homens aprovaram, mas Deus não aprovou. Mas na segunda tentativa, Deus aprovou. Mas a esposa de Davi, uma das esposas de Davi, Mical, não aprovou. A palavra de Deus diz que ela rejeitou, ela desprezou Davi no seu coração. E no versículo 20 do capítulo 6, quando Davi volta para sua casa, quando ele despede o povo e volta para sua casa, olha as palavras da esposa: que bela figura fez o rei de Israel hoje, hein? Descobrindo-se aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ó. Você entendeu? Não confunda aqui, ó. Quando você estiver caminhando na presença de Deus, querido, quando você estiver tentando fazer o que é certo, do jeito certo, da maneira certa, quando você estiver tentando permanecer no caminho certo, não confunda a aprovação de Deus com a aprovação dos homens. O fato de Deus aprovar não significa que os homens vão aprovar a sua escolha, a sua decisão. Quem aqui entendeu
vão ter amigos que vão te rejeitar, vão ter amigos que vão te criticar, vão ter amigos que vão se afastar de você só porque você se tornou crente. Vão arrumar uns apelidos para você, né, Nivaldo? Primeira pescaria do Nivaldo, depois de convertido. Diz ele que cada arremessada que dava no molinete era: vai lá, pastor. Vai, pastor, puxa o tucunaré, pastor. Puxa o... porque não era na represa, que era em outro estado, não era? Puxa o Jaú, pastor. Ê, pastor. Sabe aquela crítica? Não estava elogiando, estava criticando. A aprovação de Deus não significa a aprovação dos homens. Vão te criticar o dia que você falar em línguas, a primeira vez dentro do culto, pode ser que tenha alguém do seu lado olhando, falando assim: credo, que trem é esse? Que língua estranha é essa? Olha para as pessoas e diga: é estranha. É isso mesmo, línguas estranhas. Então não é para você entender. Você está entendendo? Amém? Mas a gente quer a aprovação de Deus e quer a aprovação dos... Aqui, ó. A gente quer a aprovação de Deus e quer a aprovação dos homens. E na maioria das vezes não dá para ter as duas coisas. O que Jesus disse? Certa feita em um dos seus discursos: não se pode agradar a dois senhores. É fato que Jesus estava falando de riquezas, mas isso cabe também nesse contexto. Não dá, querido. Ou você agrada a Deus ou você agrada aos homens. Os dois não dá para fazer. Amém? Você entendeu, querido? Repete um pouquinho mais alto, pastor. Maligno. A voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz do povo é a voz do povo. E ponto. Você está entendendo, querido? Então você precisa entender isso. Está na ânsia de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo você quer continuar agradando seus amigos. Quer continuar agradando ao mundo. Está preocupado com o que os outros vão pensar. Está preocupado com o que os outros vão falar de você. Sabe? E a atitude de Davi, no versículo 21, Davi vira para Mical. Você acha que Davi ficou desgostoso? Você acha que Davi ficou: minha esposa, ai, agora? Nem vou poder namorar mais Mical. Mical me rejeitou. Você acha que Davi ficou assim, querido? Ele diz: perante o Senhor que me escolheu, a mim, antes do que a teu pai, porque o pai de Mical era Saul, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Sabe o que Davi falou para a mulher dele? Eu tenho me alegrado perante Deus, não perante você, Mical. Eu não dancei, eu não bati tamborim, eu não louvei, eu não toquei trombeta, né? Ou ouvi, ou dancei aos sons das trombetas. Não foi para te agradar, Mical, foi para agradar ao Senhor. E a honra que você não me deu como rei, como seu esposo, as minhas servas vão me dar. E o texto diz que Mical foi a única esposa que não gerou filhos a Davi. Amém? Glória a Deus. Quarta lição, e aí eu convido você para se colocar de pé. Quarta lição. Que eu aprendo com isso. Parte da adoração, querido, passa pela integração com o corpo. Pastor, não entendi. Igreja. Existe uma adoração que é íntima, é pessoal, é na sua casa.
Mas tudo que Davi viveu reconduzindo a arca, tanto na primeira quanto na segunda, ele fez com o povo. Parte da adoração, boa parte dela se dá no corpo. Na integração e na interatividade com a igreja. O texto diz assim: introduziram a arca do Senhor, versículo 17, introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Davi poderia ter parado aqui. Pronto, coloquei a arca no devido lugar. Mas o texto diz assim: tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E só depois despediu o povo para que voltasse para a sua casa. A comunhão com Deus passa pela comunhão com a igreja. No Novo Testamento o Senhor vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não ignore a comunhão com o corpo, querido. Não ignore a comunhão na mesa, não ignore o partir do pão, não ignore a interatividade, não ignore a integração com o corpo. A adoração a Deus passa também pela adoração que se faz aqui. Parte da sua adoração depende desse irmãozinho que está aí do seu lado. Amém? Você quer a prova disso? Tem cultos que dependendo do ambiente ele fica pesado. E eu estou de boa com Deus, mas eu não consigo adorar, porque está pesado. Se a adoração fosse só individual, querido, que se lascasse o irmão que estava pesado. Eu estou adorando. Concorda comigo, Maria Helena? Eu estou adorando. Depende só de mim, mas não é. A nossa adoração a Deus passa por isso aqui, pelo ser igreja. Davi fez questão, gente, a arca está lá. Não morreu ninguém dessa vez. Não morreu ninguém, a arca está lá. Mas vamos comer. Vamos festejar. Vamos continuar glorificando a Deus. Primeiro vocês enchem a barriga, depois vocês vão para casa. Você está entendendo? Amém? Vamos adorar a Deus junto. E é isso que o Senhor quer de nós. Que essas lições, querido, possam ter entrado, penetrado no seu coração e na sua mente. Amém? Glória a Deus. Que você não se espante mais com esse texto. Haviam razões para Deus agir dessa forma. Deus queria ensinar algo. Toda vez que o Senhor age nas nossas vidas de forma abrupta, às vezes que nós interpretamos até como pesada, é porque Ele quer despertar em nós lições. Lições. Que as lições aprendidas por Davi possam ter sido nessa noite aprendidas por você. Amém? Glória a Deus. Que você possa guardar cada uma delas no seu coração. Que você possa entender que a obra do Senhor deve ser feita da maneira do Senhor e não da sua. Que você possa ter aprendido que as reprovações não podem nos levar às frustrações, mas despertar em nós o desejo de fazer do jeito certo, da maneira correta. Que você possa ter aprendido que a aprovação de Deus não implica em aprovação dos homens.
e que a adoração se faz também no corpo e com o corpo. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as mãos, que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda exaltação. Cumprimente esse irmão que está aí do teu lado, deseja para ele a graça e a paz do